Fala vasos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Micael Silva aqui, espero que vocês estejam bem. Venha comigo para mais um vídeo. Esses dias eu fui resolver alguns assuntos e resolvi pegar um Uber. E daí quando eu entrei nele do Uber, estava junto com uma senhorinha, ela estava dirigindo, a gente começou a conversar, de repente ela começou a falar acerca de livros. E aí coincidiu de que ela gosta do mesmo estilo de livro que eu, a gente começou a trocar aquele feedback acerca dos livros, só que eu percebi algo. De repente, no meio daquela conversa, ela falou as seguintes palavras para mim: Nossa, que legal que você está estudando isso. Você já pensou em entrar para o marketing multinível? Aí eu já fiquei atento. Eu não, nunca pensei. Como que funciona? Ela, então, funciona assim, funciona dessa forma. Ela já citou o nome da empresa, né? Da suposta empresa. Digo, então, é essa empresa aqui e tal. Aí já me deu o cartãozinho. Daí, quando ela me deu o cartãozinho, ela falou: Olha, que essa empresa é muito boa. E aí eu comecei a ouvir atentamente as palavras dela e comecei a fazer uma análise um pouco mais assim aprofundada do que ela estava falando. E é comum de você ver, principalmente nessa galera do marketing multinível, antigamente estava muito em alta, hoje não é tão em alta, mas mesmo assim essa ideia ainda vende. Algumas pessoas elas serem capturadas pelas coisas materiais. Tipo a senhorinha falando, nossa, eu vou me aposentar com essa empresa, e porque os líderes dessa empresa são diamantes, são assim, tem nível tal, e agora eles estão nos Estados Unidos. Eu participei de uma última reunião que eles mostraram para mim uma vida maravilhosa, e automaticamente eles falaram que é possível eu conseguir. Então, ou seja, esses caras do marketing multinível, eles se utilizam de dois gatilhos. E aí, o que que acontece? Por eles se utilizarem dois gatilhos, é de suma importância você saber identificar gatilhos mentais e como que funciona essa questão de copyright, de marketing, de persuasão, linguagem corporal, manipulação. E aí, casa com o que eu tô lendo agora, Gatilhos Mentais, e foi dentro desse livro aqui, de Gustavo Ferreira, que eu aprendi sobre isso, e aí fiquei esperto e eu quero replicar uma frase aqui para vocês, para que a gente possa aprofundar um pouco mais na nossa reflexão. Ele cita dois gatilhos mentais. Um é a dor e o outro é o prazer. Ele cita um exemplo que é o seguinte: imagine que você está em um sofá e de repente você senta naquele sofá e te dá uma vontade de tomar uma água. Só que está passando um filme, uma série bastante interessante e você não quer levantar para poder pegar água porque chegou no ápice daquela série. Então você faz o que? Você posterga matar aquela sede porque não está te incomodando tanto assim. Só que agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, você acabou de chegar em casa e você vai diretamente para o sofá. Quando você deita no sofá, tem uma agulha que ela está escondida no meio daquele sofá, você deitou e ela furou a tua perna e te machucou. Automaticamente, por você sentir dor, você não vai deixar aquela dor ficar te incomodando. Então, o que, que você vai fazer? Você vai achar uma maneira de tirar aquela agulha dali de dentro. E aí ele explica no livro que o prazer pode ser adiado, mas a dor, ela tem que ser resolvida na hora. E aí é que entra. Quando o camarada ele sabe utilizar de gatilhos mentais, o que, que ele faz? Ele vê a situação da pessoa como um todo. E aí ele começa a conversar com a pessoa e começa a identificar as dores daquela pessoa. Começa a ver, por exemplo, no caso da senhorinha, era uma senhorinha que não tinha se aposentado, já estava com mais de 50 anos, e que queria se aposentar. Então, eles veem, poxa vida, tá nessa idade aqui, o que, que ela mais quer? Uma vida tranquila para poder viajar, para poder desfrutar a vida, mas ela não tem a aposentadoria dela. Então, nós vamos vender o quê? Vamos vender o sonho da aposentadoria para ela. E o negócio é tão complicado que o que, que acontece? Além deles passar essa imagem, eles ainda têm a capacidade de manipular a visão das pessoas a tal ponto que eles começam a se aproximar dessas pessoas para obter favores, como por exemplo, essas pessoas viajam para algum lugar e usam a casa dessas pessoas como garagem para o seu carro. Essas pessoas elas vão para determinado local e usam a casa dessa pessoa como referência para poder colocar mais pessoas, para poder trazer pessoas para poder ficar ali. Então eles vão estreitando esse laço e eles vão aproveitando da inocência dessas pessoas para se beneficiar de diversas formas. E sempre fazendo com que essas pessoas tragam mais pessoas para esse sistema para que elas possam ganhar essa comissão e assim elas subirem de nível na tentativa
de ficarem ricas. Deus não te chamou para ser pobre. Deus não te chamou para sofrer. Aí eu, caramba, na hora a pessoa falou isso, já linkei com as comunidades cristãs que tem hoje. Pregadores da teologia da prosperidade, o que eles fazem? Eles utilizam desses gatilhos mentais. Eles sabem que a maioria das pessoas que vão dentro das comunidades são pessoas frágeis, são pessoas que foram condicionadas a estarem ali precisando de algo ou para buscar algo. E daí, quando as pessoas vão em uma comunidade, vão em um local para poder receber algo, esses caras identificam essa demanda e aí eles se infiltram dentro dessas comunidades. Eles saem da área dele, que são áreas empresariais, áreas que eles vão dar treinamento, e eles se infiltram através dessa persuasão, ou até mesmo propagando essa ideia a pessoas mais simples. Eles chegam até os púlpitos ou abrem as suas próprias igrejas, entre aspas, e eles começam a propagar essa ideia. E aí você vê que as pessoas são capturadas por essas ideias, que são ideias o quê? São vazias, velho. São ideias vazias. E por que uma ideia vazia? Porque você vê que é uma consequência da nossa geração, que é o quê? O fim de um ciclo. Nós estamos vivendo o fim de um ciclo. A desconstrução de autoridade, a relativização de tudo, a perca da preferência temporal, ou seja, o aumento dessa preferência temporal, fazendo com que as pessoas elas vivam sobre a filosofia do hedonismo. O prazer aqui e agora e a recompensa futura não existe. Eu não quero recompensa futura, eu quero saber do prazer imediato. E aí, quando você vê essa questão do hedonismo sendo alastrada, porque ela sempre vai se repetindo, isso é nato do ser humano, e a Bíblia vai chamar isso da consequência do pecado, você vê desvalorização da moeda, você vê as pessoas sendo bombardeadas por dopamina, e você vê as pessoas perdendo a capacidade de esperar uma recompensa futura para poder receber uma recompensa no hoje e no agora. E daí, quando você começa a entender que existe um ciclo na sociedade, na humanidade da qual nós estamos passando, você começa a ver o porquê tem muitas pessoas que usam essas frases como um Lambo. Lambo, Dubai, praia, iate, mansão, final de semana, vida dos sonhos. Nada disso é errado. Mas você somente buscar isso mostra que o seu nível de propósito, nível de realização, nível espiritual está totalmente deturpado. O dinheiro não pode ser a finalidade. O dinheiro ele é só um meio. Ele é um meio. Por exemplo, eu quero dinheiro para poder ajudar mais pessoas. Eu quero dinheiro para mudar a realidade da minha família. Eu quero dinheiro para servir melhor no reino de Deus. Entende? Tipo, ele é um meio. Agora, o que nós estamos fazendo nessa nossa geração, muitas pessoas, e aí é que é o problema, muitas delas não vão alcançar, a maioria não vai alcançar. Por quê? Elas querem ir na igreja para receber o dinheiro. Elas querem trabalhar para conquistar o dinheiro. Elas querem adquirir uma habilidade e se conectar com as pessoas para poderem pegar e ganhar mais dinheiro. Elas querem fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Então elas vivem correndo atrás do dinheiro. Elas vivem na famosa corrida dos ratos. Esse que é o ponto. E daí quando a pessoa ela consegue ser totalmente pegada por essa ideologia, ela chega ao ponto de dizer que Deus não me chamou para ser pobre. Aí eu falei, rapaz, nós vamos ter um grande problema com isso, porque se você vai de Gênesis a Apocalipse, você vê sim homens ricos, mas você vê que a maioria das pessoas são pobres, meu irmão. E aí não é pobre da mente. São pobres financeiramente. Elas são escassas financeiramente. E aí eu faço uma pergunta para você que é a seguinte. Qual é o verdadeiro significado da riqueza? Será que é eu ter 1 milhão na minha conta, estar num condomínio fechado, minhas contas todas pagas? É você estar em um condomínio fechado, carro top na garagem? Ou do contrário também é válido? Ou é você estar numa casa de pau a pique, todo endividado, sem ter uma solução para o seu problema financeiro? Quando você para analisar, tanto o rico quanto o pobre, eles passam a vida na tentativa de um dia poder passar mais tempo com aqueles a qual ele ama. A verdadeira riqueza aqui terrena é de fato você ter mais tempo
para poder passar com aquelas pessoas a qual você admira. É você ser admirado, é você poder sentar em uma tarde, em uma cadeira, estar rodeado dos seus familiares, poder estar bem alimentado, conversar com eles, dar e receber amor, poder viver uma tranquilidade. É isso que todo ser humano ele busca. Não necessariamente está relacionado ao dinheiro. Isso vem de uma realização pessoal, de você estar alcançando uma realização pessoal. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu vou para lugares que praticamente não tem nada, e lá eu encontro homens e mulheres de Deus, pessoas simples, que não têm muita grana, que não têm muito dinheiro, e essas pessoas são extremamente felizes, extremamente satisfeitas. Pessoas que passaram um legado para os seus, rodeadas de netos, num lugar tranquilo, maravilhoso, que elas descansam em paz. Do contrário, também é válido. Às vezes eu vou em locais, já acessei locais que existem homens com muito dinheiro, muita grana, mas que eles estão rodeados dos seus familiares. Estão em uma fase da vida de desfrutar de todas as coisas a qual eles construíram e, portanto, eles também estão felizes. Ok? E trazendo para o sentido espiritual, a verdadeira riqueza é você ter o Senhor como o teu pastor, como dizia o salmista. Beleza? Então, não necessariamente está ligado a dinheiro. Se a sua finalidade é o dinheiro, mostra que você está desalinhado com o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro chamado. E tem algo muito errado, porque você está sendo influenciado pela nossa cultura de hoje. E aí você vê que essas coisas são passageiras, porque no seu leito de morte você vai conseguir girar essa chave. De que, igual dizia Salomão, todas as coisas debaixo do sol são vaidade. Essa palavra quer dizer o quê? São passageiras. São como o vento que vai para um lado e para o outro você não vê. Simplesmente ele vem e ele passa, e quando você se dá conta, já passou. E principalmente quando você estiver numa idade avançada, próximo de partir dessa terra, o que você mais vai desejar é tempo para fazer as coisas a qual você não fez. E na maioria das vezes, esse tempo está relacionado a você perdoar mais, desfrutar mais das pessoas que estão ao seu redor, fazer mais amizade, servir mais, impactar de maneira extraordinária a sociedade, sorrir mais, perdoar mais, brigar menos, entendeu? Desfrutar de momentos ímpares, que parecem simples como uma conversa com o seu amigo, mas que no final da sua vida você vai sentir falta disso. Porque um dos problemas também da nossa geração é fazer com que você fique no meio urbano e automaticamente no meio urbano diminui a quantidade de amigos que você tem. E diminuindo a quantidade de amigos que você tem, aumenta para que você desenvolva doenças mentais. E aí você fica o quê? Mais vulnerável. Esse que é o ponto. Então, quando eu ouço alguém falando, cara, nós vamos ficar rico, milionário, tal, assim, assado, que nós vamos para lugar tal, eu falo, mano, não é isso que eu procuro, velho. Eu sei que um dia eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu estou fazendo a minha parte, estudando, trabalhando, investindo. A minha parte eu estou fazendo, mas eu não busco isso. Eu busco disponibilidade de tempo para servir no reino de Deus. A riqueza ela vai vir como consequência disso. Mas eu não busco simplesmente riqueza material. Eu busco riqueza espiritual, que a Bíblia fala, entendeu? É relacionamento. Então, é um nível muito mais acima. É um nível acima. Ok, vasos? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida. Vou deixar na descrição aqui alguns links para você adquirir alguns livros, e principalmente o livro Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto.